Capítulo 33 Os deuses primevos. Deus não criou o universo do nada. Há bilhões de anos, antes da feitura da luz, Yahvé e os 5 arcanjos travaram uma guerra pelo domínio do cosmo. Contra eles estavam outros deuses, os deuses do caos, os deuses primevos, liderados por uma entidade chamada Tehom. Derrotados, Tehom e seus agentes, a saber, Behemoth, Leviatã, Tanim, Enuma e Taurt, foram mortos e seus herdeiros banidos. Mais fracos que seus antepassados, esses monstros órfãos não encontraram lugar na criação e o que lhes restou foram as dimensões paralelas. Conta-se que até hoje eles singram o espaço, percorrem as estrelas, aguardando uma chance para regressar ao contínuo. Os anjos, por sua vez, foram concebidos depois, no segundo dia, com o princípio da claridade. Destacados para, entre outras coisas, fazer a ponte entre o céu e a terra, quase todos escolheram formas bípedes, o que facilitaria a interação com os mortais. Ora, os netos de Tehom nunca tiveram essa função e, como seria lógico imaginar, nada têm de humano. São abominações no exato sentido do termo. Bestas cujo tamanho e aspecto não se assemelham a nada que existe, existiu ou existirá neste planeta. Desde que o homem surgiu na face da Terra, sua mente é um enigma que intriga os alados. Sabe-se, contudo, que ela funciona por associação, usando as experiências passadas para compreender as ocorrências futuras. Quando uma pessoa se depara com o inexplicável, o cérebro sofre um colapso, levando o indivíduo a reações destoantes. Os soldados que avistaram Neglalek, por exemplo, ficaram catatônicos, enquanto os aprendizes do bruxo acabaram maravilhados, eufóricos com a chegada da fera. Kotar Vakazis era um caso à parte. Os feiticeiros, por via de regra, são mais abertos aos fenômenos sobrenaturais, pois aprenderam a lidar gradualmente com eles. Era de esperar, portanto, que alguém como ele suportasse a visão do inconcebível e resistisse ao contato com uma entidade estrangeira. Só que Neglalek não era simplesmente uma entidade estrangeira. Era filho de Leviatã, sendo ele próprio um deus das trevas, um deus genuíno. Séculos depois, Ablon se lembraria de quanto aprendera sobre a humanidade em um único dia e de como a natureza terrena acabaria por salvá-lo no fim das contas. Diante do indescritível, perante o inominável, a mente de Kotar também colapsou. Ganancioso como era, em vez de perder a sanidade, em vez de apavorar-se e fugir desvairado, o que lhe aflorou foi a
cobiça. Quando enxergou rastejante se espremendo para fora do abismo, o grandioso julgou, por motivos que ninguém explicaria, que era também um deus e poderia controlar outros deuses. Tomado pela arrogância, com os 2 braços abertos e a lança na mão, ele continuou a declamar seus poemas, mas agora improvisados, frutos de sua própria avidez e cinismo. Oh, Néglalec, que se apresenta diante de mim. Oh, Néglalec, reconheça Cotar Vacassis que o conjurou. Oh, Néglalec, curve-se. Oh, Néglalec, adore-me. Oh, Néglalec, você, enfim, encontrou o seu amo. Demorou uns 4 segundos. Os tentáculos pararam e se esticaram ao máximo. Cotar deu um sorriso lunático. Era um deus, finalmente. Um deus. Não. O que ele não sabia, ou talvez soubesse no íntimo, era que, apesar da aparência grotesca, os netos de Terrom são argutos e ao menos 100 vezes mais inteligentes que qualquer ser humano, não aceitando, portanto, ser dominados por eles. Um dos pseudópodes inclinou-se, foi se agachando, curvando-se como o mago queria. Os adeptos, fascinados, curvaram-se também. Por um instante houve regozijo, exaltação e contentamento. E no momento seguinte, teve início o terror. O tentáculo chegou a centímetros de Cotar. Cheirou-o e então o atacou. Foi tão rápido que nem Ablon conseguiu enxergá-lo. Quando olhou melhor, o apêndice se erguia de novo com o bruxo espalmado grudado à pele gosmenta, urrando, sofrendo, os olhos abertos, a boca escancarada, babando. O general nunca se esqueceria daquela expressão, uma carranca de medo, dor e angústia, mas acima de tudo, de frustração. Como uma língua gigante, o membro se dobrou na vertical e Cotar deslizou por ele até o buraco. Os cultistas, desorientados, não se moveram na vã esperança de que Néglalec os ignorasse.
Mas a divindade estava com fome e não partiria sem seu almoço. Enquanto um dos braços deglutia o feiticeiro, o segundo massacrou as falanges. Despencou pesadamente sobre o exército em formação, esmagando uns 300 homens de uma vez. Era fácil notar para aqueles que ainda viviam que a parte inferior das línguas vertia uma substância aderente usada para reter suas presas, impedindo que elas fugissem. De qualquer maneira, os guardas eram só aperitivo. O Deus não estava lá por causa deles, nem viera por conta do bruxo. Sua refeição era mais saborosa e seria apreciada com calma. Enfim, o terceiro tentáculo desceu contra os celestes. O Vingador sabia que chegara a sua hora, mas não se entregou. Rolou à direita e, para sua completa surpresa, o desvio foi célere. Todos os seus sentidos tinham voltado. General! Era Stark que também escapara do golpe. Veloz, ela cambalhotara à esquerda, arrebentando os grilhões e deslocando-se às proximidades da arca. Virou o baú ao contrário e lá estavam suas armas. Jogou para ele a vingadora sagrada. Pegue! Ablon partiu as algemas como quem parte gravetos e segurou a espada no ar. Deu-se conta de que não sentia mais o peso da gargantilha e percebeu então que ela havia se esfarelado. Eram itens criados por Kothar e estavam ligados a ele por mágica. Com o bruxo morto, seus artefatos também pareciam e agora os anjos podiam lutar. Inanna! O herói olhou ao redor em busca da cria de Lilith, que não tivera a mesma sorte, sendo capturada por um dos membros gigantes. Comandante, deixe essa comigo. Ele ordenou à parceira. Me dê cobertura pela retaguarda. Dito isso, o querubim deu um suspiro e materializou suas asas. O processo, normalmente demorado e cansativo, mostrou-se ágil e até confortável naquela região onde o tecido era fino. Ishtar o imitou, recuperou seu sabre e assim os dois ascenderam feito águias que saíssem em caçada. De volta à antiga forma, os celestiais captaram sensações alheias aos seres humanos. Sua percepção era aguda, a visão telescópica e a audição perfeita, capaz de escutar uma gota pingando a quilômetros. Foi com esse ímpeto, aliado à sua natureza de casta, que eles partiram para resgatar a companheira de cela. Sem tempo para vestir a armadura, os dois brandiram suas lâminas e principiaram o combate. O general assumiu a dianteira, desfraldou as asas brancas e subiu. Era quase como um inseto ante Neglalek. Todavia, diferentemente do que se observa na Terra, no vazio do espaço apenas o tamanho não diz muita coisa nem assegura a plena vitória. Adejando, Ablon percebeu que a face anterior dos tentáculos era de fato adesiva e que, uma vez presa, a vítima tinha poucas chances de se libertar. Deu a volta então no apêndice e o agrediu pela superfície externa, que era viscosa e deslizante.
pressionou os pés contra a carne do monstro, usando a força das asas para estabilizar a pisada. Depois rasgou-lhe a pele e os músculos até chegar à Inanna do outro lado. Meteu um dos braços através do corte, segurou-a pela cintura e a puxou com toda a energia. Como a Lilin também tinha asas, o guerreiro a jogou para cima e ela saiu voando qual uma pomba tirada aos céus, ou, mais precisamente, um morcego em noite sem lua. Nesse ínterim, os outros 2 pseudópodes prosseguiram a matança. Batiam no chão como um mata-moscas exterminando e apanhando soldados indefesos. Lançados para fora da catatonia, esses homens agora corriam para todos os lados, desvencilhando-se da fera, tentando escapar aos tropeções. Inanna fez uma manobra aérea, deu um rasante sobre a arca, recuperou seu arpão e gritou aos combatentes: "Muito bem!" Ela erigiu sua arma. "Pronto! Já consegui! Agora vamos dar o fora, querubins!" "Não!" Ablon circulava as línguas, pensando na melhor estratégia para destruí-las. O duelo só começou! Se não banirmos este monstro, ele continuará na ralé devorando e matando. Voltou-se a criatura e falou a Star: Vamos, comandante! Em guarda! O quê? Inanna não acreditou no que escutara. Vocês estão loucos! Querem enfrentar esta coisa? Não! Garantiu o general. Queremos vencê-la! Capítulo 34 A Lança de Nod. Inanna fora salva por Ablon e agora tinha uma dívida de honra para com os Celestes. Isto é, teoricamente, conforme ela mesma afirmara nos calabouços de Barak-Maru, os Lilins não cultivavam ideias de pureza e, além disso, ela jamais se associaria a um anjo. Não bastasse, parecia-lhe evidente que a luta contra Neglalek era infrutífera, que mesmo os 3 juntos não seriam páreo para a entidade. Por todos esses motivos, a Filha das Trevas fez o que julgou ser o melhor para ela. Porque se arriscar, se a batalha já estava perdida? Saiu voando pelo deserto, fugiu quanto antes da briga, nem se deu o trabalho de agradecer. E por que o faria?
Entre mentes, Ablon e Ishtar se focaram no deus rastejante. Cada um se ocupou de um tentáculo, mas eram 3 no total. As dimensões do monstro eram um benefício e um problema para os guerreiros sagrados. Se por um lado eles conseguiam escapar de suas pancadas por serem proporcionalmente minúsculos, por outro, suas espadas eram apenas agulhas que cortavam e furavam, porém sem machucá-lo, causando pouca dor e quase nenhum dano expressivo. Precisamos achar o ponto fraco. Ablon rodopiou o sabre e o enfiou na criatura. O fio penetrava e saía, fazendo jorrar um líquido asqueroso que não parecia sangue ou nada do gênero. Temos que encontrar o centro nervoso. Creio que esta fera... Ishtar se esquivou de uma das línguas. Não tem pontos fracos, nem um centro nervoso. No chão do deserto, o morticínio acabara. Os soldados e cultistas ou estavam mortos ou tinham fugido. O solo fora devastado pela tempestade, com pedaços de tendas espalhados, animais mutilados, liteiras e carroças viradas. No céu, os querubins intensificaram seus golpes. Ablon usou de sua pujança para encravar a espada na carcaça do bicho. Depois, escalou o tentáculo, rasgando-lhe a epiderme. O que ele não esperava era que o terceiro apêndice, tendo encerrado a chacina no campo, o assaltasse pela retaguarda. Essa língua imensa e escura finalmente o capturou, retendo-o com sua seiva pegajosa. Enrolou-se então como um caracol, segurando-o para dentro da cova. O buraco se abriu mais um pouco e Ishtar reparou que era, na realidade, um portal. Uma passagem não ao subterrâneo, mas a alguma dimensão obscura, formada por ira, medo e escuridão infinitos. Talvez Inanna tivesse tomado a decisão mais sensata, pensou a fúria por um instante, quando viu seu general ser engolido, dragado àquela região de onde não havia mais volta. O Vingador sucumbira, fora derrotado. Mas o que a afligia tanto, afinal? Estava acostumada com a guerra, com a morte, já presenciara outros companheiros falecendo e nunca antes se sentira tão consternada. Por algum motivo, Ishtar não queria perdê-lo. Não suportaria. Era doloroso demais. Uma dor que excedia cortes ou chicotadas, uma dor que lhe rasgava o espírito. Mas por quê? Por quê? Por que dessa vez haveria de ser diferente? O que ele tinha de especial? O que ele agora tinha de tão especial? Com os lábios secos, o coração saltitante, ela se lembrou do que Inanna dissera sobre o prazer. Será que a carne os tornava mais frágeis? Será que
A simples presença de um anjo na terra poderia corrompê-lo dessa maneira? Será que fora assim que os sentinelas caíram? Não importava. O Vingador estava morto. Ela teve certeza quando o abismo se contraiu e um dos tentáculos se encolheu. Era o fim. O fim. O peito de Star latejou, bateu forte e mais forte quando Neglalek rugiu. Um rugido trêmulo, um urro de aflição. Uma luz coruscou no vazio. Um reflexo, um brilho, o brilho do aço. Era a Vingadora Sagrada e quem a empunhava era o seu portador. Estava vivo! Sim! Ablon estava vivo! A legionária só não sabia como. Ele retornou voando ao firmamento, a lâmina imunda com o sangue da besta, o corpo sujo, úmido, todo arranhado, as asas feridas nas pontas, mas em plenas condições de continuar batalhando. General! Star quase perdeu o fôlego. Temos que trazer o resto para fora. Ele anunciou sem reparar na satisfação da amiga. O ponto fraco. Creio que o encontrei. O quê? Ela não escutou. O ponto fraco! O vento era muito forte. Os grãos de areia incomodavam. A cabeça! Está lá embaixo! Ajude-me! O ataque do rastejante, embora violentíssimo, dera ao Celestial uma tática. Ele agora sabia ao menos como combatê-lo e, quem sabe, vencê-lo. Na companhia de Star, voou até o bico de um dos tentáculos, onde a língua se afunilava. Meteu a espada entre um vinco e outro, como quem enfia uma agulha para costurar o tecido ou como quem prende uma isca no anzol. Segurou as extremidades, uniu-se à parceira e começou a puxar. Força! Ablon a estimulou, pois a tarefa era quase impossível. Força, comandante! Puxe!
seu dópode era imenso e, logicamente, muito mais corpulento que eles. Ele é forte demais. Continue! Os dois não desistiram. Porém, a contenda era desigual. O membro foi baixando e estava prestes a se recolher quando se ouviu um disparo. Inanna! Star olhou para o alto. Um tipo de arpão perfurara Neglalek, atravessando-lhe a carne e o prendendo como se ele fosse um molusco. Você... Não me olhem assim! A herdeira de Lilith não queria dar o braço a torcer. Este também é o meu planeta! Nada de sentimentalismos, está bem? Agora vamos mandar essa lesma de volta para o lugar de onde veio. Finalmente, graças ao esforço conjunto, um dos tentáculos se deslocou para trás. Não muito, mas o suficiente. O monstro tentou se opor, apoiando os outros apêndices na borda do abismo como um polvo que não quer deixar a toca, impondo aos heróis força contrária. Mas o espeto de Nanna entrou fundo em seu couro e o dilacerava quanto mais Neglalek resistia. Os dois anjos e a Lilin sacudiram suas asas, forçaram os tendões até que um novo membro emergiu do buraco. Não era propriamente um membro, não dessa vez. Era uma enorme cabeça ogival repleta de olhos. Os dentes pontiagudos e negros poderiam ser comparados aos espinhos de um ouriço, cobrindo não só as gengivas, mas também os beiços, a garganta e o céu da boca. É agora! Disse Ablon, removendo sua espada. Aguentem firme! Espere! E Nanna ofereceu-lhe uma espécie de adaga, um utensílio comprido, a arma que Kotar ostentara e que, em algum momento, ela apanhara em meio aos destroços. O que é isto? Por razões que ele só saberia anos depois, esse fragmento, a lança de Nod, não emitia auras místicas. Em outras palavras, à primeira vista, tratava-se de um item mundano sem nenhum poder extraordinário. Se Ablon a utilizasse para agredir Neglalek, perderia sua última chance de destruí-lo. Como opção, poderia atacar com a Vingadora Sagrada, mas estaria menosprezando a ajuda de Nanna, que retornara ao deserto para acudi-los. Para!
Que serve? Não há tempo para explicar. Ela insistiu, duelando contra o pseudópode titânico. O celestial hesitou. Por um segundo, ele hesitou. O que fazer? Deveria acreditar naquela mulher que afirmara odiá-los, que fazia menos de 2 dias jurara se vingar dos alados, que prometera nunca associar-se a um querubim? Na dúvida, ele optou por seguir seus instintos e estendeu o braço e aceitou o presente. Poucos o teriam feito, mas, para o supremo comandante da Legião das Espadas, todos eram inocentes até que se provasse o contrário. Quem sabe Inanna guardasse, sim, uma gota de honra escondida no peito, só não tivera ainda a oportunidade de expressá-la. O general saiu voando como um falcão tão rápido quanto podia. Circulou as dunas e pairou no ar com as asas abertas, cara a cara com a feroz entidade. Durante 1 minuto, estudou-a nos mínimos detalhes, observou os olhos múltiplos, a boca imensa, o crânio adiposo. Só dispunha de um tiro antes de Neglalek se acobertar novamente. Percebeu, então, que sua testa, que não era bem uma testa, parecia ser a região mais vulnerável. Se a acertasse em um ângulo perfeito, entre os múltiplos globos oculares, poderia infligir-lhe sérios danos. Fez mira, disparou. O artefato riscou a paisagem, traçou uma listra chamejante e trespassou o monstro como um dardo de bronze. Uma faísca chispou no torvelinho e a lança surgiu do outro lado, intacta, pegando fogo, soltando fumaça, expelindo vapor. Inanna arrastou o Star pelo braço, enquanto mergulhava para recuperar o objeto. Vamos sair daqui! O conselho de Lilin se mostrou validoso. Logo que as duas tomaram distância, os tentáculos se contorceram, girando como uma hélice descontrolada, estapeando o chão numa ciranda de horror catastrófico. Os morros de areia foram derrubados, o turbilhão se intensificou, o portal começou a fechar. Mas o pior não foi isso. Antes de partir, exausto, ensandecido, Neglalek proferiu um silvo. Um estridente assovio de morte que ressoou pelos campos e vales. Era um som que, a exemplo dele próprio, não tinha paralelo com nenhum ruído já pronunciado no universo palpável. Se ainda havia seres humanos por perto, eles morreram imediatamente, vítimas da sobrecarga na atividade sináptica. Ablon, Star e Inanna drapejaram,
até que o abismo se retraiu com outro barulho, formando um ralo de proporções gigantescas. Do solo brotou um chafariz de argila que terminou numa explosão surda, para então, e mais uma vez, apenas o silêncio imperar no deserto. Quando a poeira baixou, os sobreviventes, cansados, pousaram sobre as ruínas do acampamento. Muito do que a caravana trouxera jazia agora sob a terra, incluindo a arca dourada, o aparato de Shekinah, que, segundo Inanna, permitiria a comunicação com o além. Ablon preferiu deixá-la ali mesmo, longe da ganância dos homens, e soterrada, ela ficaria por milênios a fio, até que os hebreus a descobrissem em cerca de 1100 a.C. Já suas armaduras foram encontradas e os celestes tornaram a vesti-las. Como conheciam suas vibrações, era mais fácil rastreá-las e quase impossível perdê-las. O combate fora tão intenso que o trio nem sentiu o tempo passar. O sol se movera para o oeste e muito em breve seria a noite de novo. Reunidos naquele fim de mundo, distantes quilômetros da aldeia mais próxima, os anjos olharam para a filha das trevas, que apesar de tanto ódio, mostrara que tinha, afinal, certa dose de gratidão. Estavam quites. Sem o auxílio dos querubins, ela teria sido engolida e, não fosse por Inanna, eles nunca teriam cerrado o portal, tampouco banido o Deus rastejante. Por quê? Por que voltou para nos ajudar? Ishtar estava curiosa para saber. Eu é que pergunto. A Lilin também não entendia. Por que me salvaram? Eu lhes avisei que detestava sua raça. Como eu disse, não tínhamos escolha. Era lutar ou morrer. Ademais, não somos sanguinários como você acredita. Mas os anjos... Não me refiro aos anjos. Refiro-me a nós, eu e Ishtar. Falo por nós. Se é assim, retiro minhas acusações. Julguei-os precipitadamente. O que posso fazer para compensar? Não nos deve nada. Já pagou sua dívida. Ishtar retrucou. Combate, talvez. Mas eu os discriminei. E agora devo me redimir. Inanna apoiou-se no arpão. A arma, o general reparou, era toda feita de aço, inclusive o cabo, tornando-a praticamente
inquebrável. Um indivíduo deve ser julgado por seus atos, não por sua origem. Sem dúvida. Mas eu não sabia que você pensava assim. Não costumava desprezar a excelência moral? Se trata de moralidade. Trata-se de princípios. Nós, lilins, somos mestiços e, apesar de cruéis, aprendemos a não segregar. É uma das nossas diretrizes e eu a descumpri. E perguntou novamente. Como posso ajudá-los? Muito bem. Se nos quer ser útil, há uma coisa que pode fazer. A lança que me ofertou. Sua mirada desviou-se à mão esquerda de Nana, que agora detinha a relíquia. Ela me parece perigosa demais para cair em mãos erradas. Concordo. O que tem em mente? Um artefato como este desestabilizaria a balança de poder nos 7 céus e poderia levar o paraíso a uma guerra civil. Ablon era um soldado leal, mas não adiantava se enganar. Havia, e sempre houvera, rivalidade entre os arcanjos. E não seria ele a acalorar essa disputa. Então, pensou no único anjo em que confiava, alguém que conhecera havia pouco tempo, mas que já podia chamar de amigo. E, Nana, você deverá entregar a lança aos Atlantes. Mas a ilha de Mu fica longe. Não seria arriscá-lo mandá-la através do oceano? Certamente. Com a morte de Kotar, imagino que os buscadores invadirão os ermos, moverão suas tropas. A cidade de Atlântida é distante, mas os pergaminhos de Soma falavam sobre uma colônia nesta região. Chama-se Egnias e é regida por Tera, o general turquesa. E se voltou à filha de Lilith. Se quer nos ajudar, você deve transferir a arma a ele. Quiser. Se esse era o preço, ela o pagaria. Mas o que faz você pensar que ela estará segura entre os Atlânticos? Não é a solução perfeita, mas é a menos pior. Os Atlantes vivem sob certos códigos de ética, como Orion e Soma já nos mostraram. Duvido que o Senhor dos Mares use um instrumento de Nod em suas guerras. O mais provável é que ele o destrua. E é justamente isso que eu quero. Se é essa a questão,
Por que não a destruímos nós mesmos? Disse Star. Por quê? Ele repetiu a diretiva que o guiava, ou que deveria guiá-lo na terra. Esta guerra não é nossa. Está bem. E quanto a vocês, para onde irão agora? Não sei. Inicialmente eu planejava viajar até Aria, mas todo esse contratempo nos atrasou. Ele disse, sem revelar os pormenores de sua missão ou quem eles pretendiam caçar. Teremos de reavaliar o nosso trajeto. Pois eu os aconselho a começar por Shadair. É a maior metrópole destes tempos. Lá poderão comer, descansar e regenerar suas feridas. Do porto zarpam navios para todas as regiões do planeta todos os dias. Ela recolheu uma algibeira do chão recheada de moedas de ouro. Fiquem com isto. O que é? Dinheiro. Há o suficiente aí para várias noites de hospedagem e para as passagens de barco. Procurem a estalagem do cedro vermelho. Inanna despiu 2 cadáveres e subtraiu suas túnicas. Vistam essas capas, escondam suas armaduras e dissipem as asas antes de chegar às muralhas. Caminhem nas sombras, misturem-se aos homens. Não é a primeira vez que alguém nos orienta a sermos discretos. Seguiremos à risca os seus conselhos. Obrigado, filha das trevas. Se eu sobreviver a esta jornada, intercederei junto ao seu pai e farei de tudo para que se cumpra a justiça. Não se incomodem. Isso é assunto meu e eu sei me cuidar, mas agradeço a boa intenção. Sobre o horizonte rosado, Ablon e Star decolaram, subiram as nuvens e voaram na direção norte até avistar os portões de Shadair. Inanna tomaria a estrada para o oeste, entregaria a lança a Thera, o regente de Egenias, e nos próximos séculos reuniria os Lilins, unificando-os sob um mesmo propósito. Então, quando Lúcifer fosse expulso do paraíso, muitos anos depois, ela lhe ofereceria o serviço de seus meios-irmãos, que agiriam como a força de elite do arcanjo e o ajudariam a consolidar o poder no Sheol ante a resistência dos 9 duques do inferno. Hoje, Inanna tem o próprio domínio nas profundezas. Como ela alcançou esse patamar, é outra história a ser contada em momento propício.